Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um dia o Senhor fez para nós. Bem-vindo ao nosso canal. Já vou pedindo a você, deixe o seu like, o seu joinha, seu gostei. Também os seus comentários para nós é muito importante. Peço que você compartilhe desse vídeo com os seus familiares, parentes, amigos, nos seus grupos, nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, no WhatsApp, enfim. Evangelize conosco, torne-se conosco mais um evangelizador. Você faz parte dessa história e desse projeto de evangelização. Olha, hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, estamos na quarta semana do tempo da Páscoa. E eu já vou pedindo para você tomar de mão da sua palavra, da sua Bíblia, ou mesmo na sua liturgia diária, para juntos hoje meditarmos esse Santo Evangelho que está em João, capítulo 10, versículo do 11 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se porta com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que eu recebi de meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje, no mundo em que nós vivemos, encontramos uma grande quantidade de pessoas que se dizem pastores, pessoas que se tornam verdadeiras lideranças, que acumulam para si centenas de milhares de seguidores e que, na verdade, nós vamos, dentro da palavra de Deus, ver hoje, não são pastores, não são colaboradores daquele que é o bom pastor, que é o próprio Cristo. Jesus, sendo Ele o bom pastor, e ontem, domingo, foi o dia instituído pela igreja, o domingo do bom pastor, Jesus vem dizer para nós como nós identificarmos o verdadeiro pastor. O bom pastor e o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, mas há os seus colaboradores, e os seus colaboradores, assim como ele, participam do seu pastoreio na íntegra, na totalidade do seu projeto. Por exemplo, se nós vimos alguém que conduz o rebanho, dizendo ser de Deus, mas foge diante do lobo quando chega, então, de acordo com a palavra que ouvimos hoje, podemos perceber que não se trata de um pastor, e sim de um mercenário. O mercenário, ele está ali ao entorno das ovelhas e até conduz as ovelhas, de certo modo, por um bom caminho, mas não tem coragem de dar a vida por suas ovelhas, não enfrenta o perigo com as suas ovelhas, não enfrenta o lobo, antes foge dele. Neste tempo de pandemia do coronavírus, quantos a gente tem os visto que são pastores de fato e quantos são os mercenários? Pessoas que viviam a sua religiosidade, acumulavam milhões de pessoas nas suas igrejas e que agora se trancaram no seu poder financeiro. Já não falam mais de Deus, já não enfrentam o lobo do problema, o lobo da doença. Não são capazes de ser solidários, não são capazes de abrir os seus cofres, não são capazes da partilha. Antes queriam apenas, como em outro evangelho Jesus vai dizer, apenas a lã
das ovelhas e a carne das ovelhas. Enquanto as ovelhas serviam para dar o seu sustento, era tudo muito bem. Agora que as ovelhas estão enfrentando esse lobo feroz, eles dão as costas. Ou ainda, de outras formas, tentam ainda tirar das ovelhas o pouco que elas têm. Nós ainda estamos vendo centenas de mercenários que, ao invés de estar estendendo a mão, de estar junto com o povo, de estar lutando, ajudando nesse momento tão frágil, ainda estão criando os meios mirabolantes de continuar usufruindo das ovelhas. Mas o bom pastor não é aquele que usufrui das ovelhas. Antes é aquele que dá a vida. É aquele que ama a sua ovelha. Eu tenho andado por esse mundo de meu Deus, com a graça de Deus. Tenho pregado o evangelho em alguns interiores. E é interessante quando a gente chega em algum lugar que as pessoas do interior dizem: eu não como uma galinha porque foi eu que criei. Eu não como porco porque fui eu que criei, não é? Então veja o amor que essas pessoas têm, o apego àquele animal. Eles não comem da carne daquele que eles criaram, porque ali criou-se um vínculo, um laço, uma amizade, uma espécie de bem, de amor, né? Que não é um amor humano, mas é um amor por aquele animal que criou. E aí você vê, a partir dessa experiência de vida, em se tratando da reflexão do Evangelho de hoje, o que Jesus está dizendo. O verdadeiro pastor dá a vida por suas ovelhas. Ainda que ele seja o pastor e as ovelhas sejam apenas uma ovelha, ele é capaz de dar a vida por suas ovelhas. Ele põe a ovelha realmente nos seus ombros. Ele não sacrifica as ovelhas. Antes, ele prefere viver ele o sacrifício, para não ver as suas ovelhas, né, naquele aperreio, naquele problema, naquela fase de vida, naquele sofrimento. Então, meus irmãos e irmãs, que nós peçamos a Deus encontrar com esses verdadeiros pastores, os quais o Senhor confiou a sua messe, o seu rebanho, o seu redil. Lembrando de que Jesus hoje vai dizer para nós que ainda tem outras ovelhas em outros redis. Pessoas que estão em determinadas religiões, até em determinadas seitas, mas são pessoas que já foram tocadas por Ele. São pessoas que já foram chamadas por Jesus Cristo. São pessoas que foram chamadas para ter uma vida eterna ao lado de Jesus. E ainda estão em outro redil, mas brevemente o Senhor unificará todos e seremos um só rebanho e um só pastor. Por isso eu digo a você, não exclua ninguém, não aponte ninguém, não desmereça a ninguém, porque de repente você está fazendo tudo isso com uma ovelha do Senhor, alguém que vai fazer um dia parte do mesmo redil que você, o reino dos céus. E que esse reino dos céus já seja hoje presente no meio de nós, onde, pela presença de Jesus, convido a você a seguir ao segmento desse rebanho, que é o rebanho de Jesus, para chegarmos em verdes pastagens. Desde hoje, iniciando essa semana, com as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.